Estamos aqui hoje para conversar a respeito de Deus no livro narrado no livro de Oséias, o diálogo do profeta Oséias com Deus. O profeta Oséias, o livro de Oséias, foi escrito, estima-se, no ano entre 750 e 730 a.C. Na época, no Reino do Norte, era gerido por Jeroboão, e no Reino do Norte, Israel, Jeroboão, e no Reino do Sul, Judá, passou os reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esse rei Jeroboão, ele é descrito como um rei muito idólatra. Ele criou 2 pontos de adoração pagãs em Israel, que é Dan e Betel, 2 cidades, centros de adoração pagãs que eram cultuados um bezerro de ouro. E isso deixou o Senhor Deus muito indignado. Acendeu o furor, a ira de Deus pela idolatria que foi instaurada em Israel nessa gestão aqui do Reino do Norte. Embora Israel, tanto Israel como Judá também estava envolvido com a adoração a Baal, tanto Israel como Judá, eles se envolveram durante o período do Antigo Testamento todo, se você for verificar, na idolatria. Lamentavelmente, as nações estrangeiras exerceram uma influência muito grande sobre os 2 reinos, o Reino do Sul e o Reino do Norte, Israel e Judá, e eles passaram a cultivar, a adorar falsos deuses que eram introduzidos por nação estrangeira, pelos vizinhos. Então aqui nós temos um relato, um diálogo aqui no Oséias capítulo 3, que hoje eu quero conversar com vocês, em que Deus dá uma ordem ao profeta Oséias. E essa ordem ela é simbólica, e ela tem um conteúdo muito tenso, muito específico, que ela vai indicar o futuro do reino de Israel. Então vamos ler aqui, eu vou ler para vocês, para a gente entender melhor. Oséias capítulo 3. Disse meu Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolo de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E ele disse, tu esperarás por mim por muitos dias, não te prostituirá, e nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipes, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. O que Deus está falando aqui? Deus está dando uma ordem ao profeta Oséias para simbolicamente, aqui tem um simbolismo muito forte, ele se unir a uma prostituta, casar com uma prostituta, comprar essa prostituta, e o profeta diz que foi lá e comprou, comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Então ele vai lá, ele diz, vai lá, você casa com essa prostituta, você se une a essa prostituta, a uma mulher adúltera, e você se casa, daí você vai ser um com ela, você vai ser um só corpo com ela, porque quando se une 2 pessoas é um só corpo, e aqui ele está mandando fazer isso, o profeta Oséias fazer isso. É claro que Deus ele não aprova a união, essa união, mas ele tá mandando ao profeta, de maneira simbólica, comprar, que na época se comprava. Lá no livro de Gênesis 34 está previsto que se comprava a esposa, pagava-se um dote, e ele foi lá e comprou uma mulher que era adúltera. E disse para essa mulher, e tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim esperarei por ti. Mas ele não se uniu imediatamente com essa mulher que ele comprou.
Ele disse para ela esperar por muitos dias e ele iria esperar por ela também. Mas isso aí é uma descrição simbólica do futuro de Israel. Porque mais adiante, no verso 4 do mesmo capítulo 3, a gente vai entender que essa ordem de Deus para o profeta Oséias comprar uma mulher adúltera, se unir com ela e formar um só corpo com ela, mas depois de passado um tempo, isso é simbólico. Isso não é algo real. Não é algo que Deus simplesmente, aleatoriamente, sem significado algum, manda o profeta fazer de acordo com a vontade dele. Não. Nós temos que entender a partir do verso 4, por que Deus está dando essa ordem para o profeta Oséias. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Ou seja, o que é o simbolismo? Esse casamento, essa união do profeta Oséias com essa mulher adúltera, que ele está falando aqui, representa a união de Deus com o povo de Israel. Ou seja, ele está comparando o povo de Israel à prostituição, ao adultério. Aqui há uma relação de adultério quando se trata de adoração a outros deuses, a ídolos. Aqui fala em ídolos do lar, mas a ídolos, a Baal especificamente, a outros deuses, ao bezerro de ouro que era adorado lá no reino de Israel, em Dan e Betel, lá no reino de Israel, o bezerro de ouro, aos ídolos. Então, essa relação, Deus está comparando a relação dele com o casamento dele, Israel, como um casamento, em que Israel traiu a confiança dele. Traiu a confiança dele quando passou a adorar Baal, quando passou a adorar deuses estrangeiros. Isso para Deus era considerado como um adultério, como uma traição. Então aí vem o simbolismo. Mas Deus está mandando o seguinte, Deus quer dizer o seguinte, que eu vou me separar desse povo, e esse povo vai ficar sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem uma instituição política e religiosa, isso que quer dizer sem estola sacerdotal, e sem a minha presença. E esse povo vai voltar para mim. Esse povo que, entre aspas, aqui que ele está dizendo que cometeu um adultério, que é um adultério, esse povo que passou a adorar deuses estrangeiros, me deixou de lado, esse povo vai voltar para mim. E eu vou me unir novamente a esse povo. Por isso que ele está simbolizando a relação entre Oséias e a mulher adúltera. Assim como a mulher adúltera se une a Oséias novamente, depois de um tempo, Deus vai se unir a Israel novamente. Israel vai se unir a Deus, vai voltar depois de um tempo. Depois de ter ocorrido essa adoração a deuses pagãos, deuses estrangeiros, Israel ia para quê? Ia ser escravo da Síria. Ele está dizendo, aqui o que ocorreu é uma profecia que aconteceu em Israel. Israel ocorreu, de fato aconteceu isso. No ano 722, a Síria, o Império Assíria, tomou Israel. Invadiu Israel. Israel ficou escravo da Síria. Então é o que aconteceu aqui. Depois Deus libertou Israel. Israel foi libertada. E a comunhão, para quê? Para a comunhão de Deus voltar novamente. Mas por que houve esse cativeiro assírio que ele está aqui falando? Aqui não está expressamente falando, né, da invasão assíria, mas isso ocorreu no ano 722, depois dessa profecia de Oséias aqui. Então aqui está simbolizando que Israel cometeu um pecado contra o Senhor. Aqui está simbolizando esse pecado em relação ao adultério, comparando, né, com essa mulher adúltera. Então Israel adorou outros deuses. Israel se separou do Senhor, mas o Senhor vai novamente se unir a Israel. Depois que Israel voltar do cativeiro, Israel vai para um cativeiro, vai ficar sem rei, sem príncipe, sem instituição política, sem instituição religiosa, sem adoração, sem nada. E depois Israel vai voltar novamente ao Senhor, e o Senhor vai receber novamente Israel. Se aproximarão do Senhor e da sua bondade, e se arrependerão, e o Senhor vai receber. É isso que ele está dizendo. Nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade, e o Senhor vai receber. Então é isso que nós temos que trazer para o dia de hoje.
Deus está nos clamando hoje para que voltamos para Ele, para que deixamos os pecados, para deixamos a vida mundana, a vida. Muitas vezes as pessoas que estão em vida libertina, deixar a libertinagem de lado, deixar a transgressão da lei de Deus, se arrepender dos pecados e voltar para Ele. É isso que Deus está clamando através da palavra, através de Oséias capítulo 3, através lá do Novo Testamento, dos livros de Paulo. Está clamando, vamos ao arrependimento. Então que todos podamos fazer uma análise, uma revisão da vida, para ver o que está de desacordo com o Senhor, para constatar o que está desobedecendo a lei do Senhor, pedir perdão aos pecados e voltar a Deus. Vamos orar a Deus, vamos arrepender, vamos ter comunhão com o Senhor novamente. Vamos para que todas as pessoas possam voltar a Deus. Que Deus abençoe e dê um ótimo domingo.